Olá, sejam bem-vindos ao último módulo da capacitação no aplicativo EasyEDA. Nos módulos anteriores, nós vimos no módulo 1 uma introdução ao EasyEDA, no módulo 2 como fazer o esquemático, ou seja, o desenho do circuito eletrônico. No módulo 3 nós vimos como fazer o layout da nossa PCB, desenhando as trilhas, ajustando os componentes no lugar. E agora, nesse módulo 4, nós vamos ver como gerar documentos e simular uma compra no EasyEDA. Nós temos alguns documentos como lista de materiais, que a gente chama de BOM, o arquivo Gerber, que é aquele que você pode mandar para uma empresa fabricar a PCB para você, e a panelização que você pode ou não fazer para mandar já pronto quantas plaquinhas você quer que ele fabrique numa placa maior, vamos dizer assim. Eu vou mostrar para vocês isso, como é que faz no EasyEDA. E você também pode simular a compra nos parceiros do EasyEDA. Somente a PCB, somente os componentes, a PCB montada já. E nós vamos falar um pouquinho da legislação de importação. Vamos lá? Eu já estou aqui no EasyEDA com o layout que nós fizemos no módulo 3. Esse layout aqui nós desenhamos com base no esquemático que o professor João Wagner já havia montado para nós. Eu mostrei para vocês no módulo 3 que nós podíamos importar o esquemático já pronto para fazer o layout da placa. Com o layout pronto, a primeira coisa que nós vamos ver é como que eu gero uma lista de materiais. Eu venho aqui em fabricação e clico aqui em BOM, que é a lista de materiais. Vejam que ele já dá a lista aqui de materiais, com o nome dos materiais, o código que designa eles no meu esquemático. Aqui é a pegada, ou seja, qual o footprint que foi usado aí para desenhar o layout, que é o nome desses desenhos aqui que representam os componentes na PCB. O código do fabricante, vejam que nós temos apenas 2 componentes aqui que vieram com o código do fabricante. Esses 3 aqui não têm o código do fabricante, porque aqui no esquemático não foi escolhido um com um código de fabricante lá da China, do LCSC, por exemplo. Não é necessário que você faça se você vai comprar as peças aqui no Brasil mesmo. Você vai lá numa loja e compra as peças que vão servir na sua PCB. Mas se você for comprar as peças diretamente do parceiro lá na China, você vai ter que dizer para ele qual é o código do fabricante que você quer que ele mande a peça. Já vou mostrar isso para vocês. Eu vou primeiro exportar esse BOM, essa lista de materiais, e vou colocar aqui, exportar tudo. Ele vai exportar em formato de Excel. Ele já baixou aqui no meu computador, vou clicar aqui, vou trazer a lista aqui para vocês verem. Essa lista tem o nome, o que nós vimos lá na tela anterior, o código de cada componente lá na placa, na PCB, o footprint que foi usado no EasyEDA para gerar o desenho, quantidade de cada componente para fazer uma plaquinha, o código do fabricante e assim por diante, tá? Eu vou fechar aqui. É o mesmo que está aqui, só que em formato de Excel, onde você pode, por exemplo, mandar lá para um fornecedor, uma loja, e comprar ou ele cotar para você, tá bom? Então, isso é gerado no seu computador. Você baixa e fica com essa planilha. Você pode também comprar direto lá do parceiro, que é o LCSC, que é esse parceiro do EasyEDA. Só que para isso, como eu disse para vocês, vão ter que escolher aqui as peças no esquemático
onde você consiga ter o código do fabricante lá da China. Então eu vou clicar aqui em cancelar. Eu vim aqui, ó, e modifiquei os resistores para que nós tivéssemos aqui nesse vídeo componentes que os parceiros lá da China tivessem. Então eu vou exportar por aqui, ó. Você também pode vir aqui em fabricação, BOM. Vejam que aqui eu coloquei esses resistores aqui que já tem no fabricante parceiro lá da China. Então se eu exportar esse BOM, tudo, tá vendo, ó, JLCPCB Part Class, exportar. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Agora eu tenho aqui uma lista com todos os códigos do fabricante, o código de quem manda lá pro parceiro lá LCSC, que é o fabricante, né, o parceiro deles, que fornecedor. O preço, inclusive, já vem aqui, ó. Tá? Então, quando você prepara uma lista de materiais com os componentes que tem no parceiro, ela vai vir mais completa, mas com o código dos fabricantes lá da China. Então você vai fazer isso se você vai comprar lá na China. Nesse módulo aqui eu precisava fazer isso para mostrar para vocês como que é a sequência aí para comprar os componentes direto da China, tá bom? Eu já tenho então gerado a lista de materiais, vou dar um cancelar aqui, porque eu poderia comprar aqui, ó, One Click Order Parts. Vou fazer isso, ó. Eu vou simular uma compra dos componentes. Vou clicar aqui, lista de materiais foi terminada, né? Please, clicar em OK para continuar. Cliquei aqui no OK. Ele entra no parceiro de venda de componentes, LCSC, e aqui está a lista de material que nós exportamos lá para o arquivo de Excel, com todos os códigos. Eu poderia trabalhar com aquela lista de Excel e mandar aqui para um vendedor no Brasil, uma loja aqui no Brasil. Mas como eu vou fazer direto aqui pelo EasyEDA, eu não preciso daquela lista de Excel, porque o EasyEDA já mandou direto aqui para o fornecedor LCSC, tá bom? Aqui ele fala assim, ó, selecione pelo menos um tipo de dado, exceto quantidade, para processar a sua lista. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro aqui de Boom Manufacturer Part, vou selecionar o tipo aqui, ó, Manufacturer Part Number. Selecionado isso, eu venho aqui em Next. Vejam que antes não aparecia o Next aqui para eu continuar. Então eu tive que vir nessa coluna aqui e selecionar Manufacturer Part Number. Se eu deixar aqui sem nada, vejam que o Next não está disponível. Então eu venho aqui, Manufacturer Part Number, e vou clicar em Next. Vejam que ele está mostrando para mim todos os componentes que eu escolhi. Ele olha aqui a coincidência do componente com o que ele está me vendendo. Então 100% quer dizer, aqueles que eu escolhi é exatamente o que ele está colocando aqui na minha lista de materiais. Esse daqui, vejam que ele está falando que está descontinuado, ó. Eu vou vir aqui e ver se eu acho algum que eu consiga comprar no lugar, ó. Esse aqui é de 4 pinos, esse daqui é de 3 pinos. Ele está dizendo que tem estoque aqui, ó. Eu vou mudar esse código aqui, ó. Replace. Não sei porque que ele está colocando out of stock aqui, mas tudo bem. Eu vou simular a compra dele mesmo assim. Aqui ele coloca os valores, as quantidades mínimas, ó, que ele vende de cada um item desse. Aí eu vou adicionar ao carrinho, ó. Ele colocou os 5 itens que estão aqui ao carrinho. Eu vou clicar nele.
Aqui, ó, agora ele apareceu que está em estoque, então não tem problema, está em estoque. Todos os componentes. Vejam que eu estou limitado aqui a uma peça dessa. Vamos simular compra de 5 para ver o preço que muda. Aqui eu tenho 20 peças dessa, 50 dessa, 100 dessa e 50 dessa, que são os mínimos. Então eu comprei no mínimo 5 aqui, dá um total de 10 dólares e 9 centavos de dólar. Eu posso simular aqui, estimar o preço do frete. Estimar, vou colocar aqui Brasil. Vejam que eu posso receber em 3 a 7 dias úteis, 4 a 7 dias úteis, 20 a 35 dias úteis, ou 7 a 15 dias úteis, 9 dólares e 61 centavos. Eu vou clicar nele. Vejam que subiu de 10 dólares para 19 dólares. Esse seria o preço para eu comprar os materiais. Então vamos guardar aqui, ó, 20 dólares seria o preço só dos componentes. Beleza? Vamos fechar aqui. Vamos deixar aberto isso daqui, ó. Vamos voltar aqui. Vou dar um cancelar. E vamos simular agora a parte da PCB. Só que eu não vou usar essa daqui, ó. Eu vou usar uma outra que eu fiz para me adequar aos materiais que eu mudei para poder gerar a lista de materiais, como eu falei anteriormente, ó. Essa eu chamei de 2 aqui, ó. Vocês vão ver que ela é um pouquinho diferente, ó. É o mesmo, só que eu mudei esses 2 resistores e esses 2 resistores para gerar aquela lista de materiais. O sensor é o mesmo e o conector é o mesmo. Para gerar a documentação e fabricação da plaquinha, eu venho aqui em fabricação, arquivo de fabricação de PCB. Esse BOM aqui é a lista de materiais que vai ser igual ao que foi gerada agora há pouco pelo esquemático, porque esse layout aqui está adequado à mudança que eu fiz no esquemático para poder gerar a lista com todos os componentes do fabricante parceiro na China. Como eu disse para vocês, a plaquinha que foi feita no módulo anterior está certinha, só que aí você tem que comprar aqui no Brasil os componentes que vão encaixar na plaquinha certinho, tá bom? Vou gerar agora aqui o arquivo Gerber. Primeiro ele pergunta, quer verificar DRC? Sim. Ele verificou, não teve nenhum problema, gerou aqui essa janelinha. Vou fechar aqui e vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Imagine que essa trilha estivesse passando muito perto do furo aqui, ó, e eu não tivesse percebido isso, ó. A hora que eu viesse aqui, vou salvar primeiro. A hora que eu viesse salvar o arquivo e eu pedisse para ele verificar o DRC, ele deu aqui para mim, ó, uma mensagem de erro, ó. Ele mostra que esse afastamento aqui da trilha não está suficiente para o buraco. Aí eu venho aqui, vou alterar isso para que não fique muito próximo aqui do buraco. E vou gerar novamente, vou salvar e vou gerar novamente. Então é importante você fazer essa verificação. Agora não deu mais problema, né? Para ver se não dá nenhum problema aí na hora que vai fabricar as trilhas, tudo certinho, né? A plaquinha. Bom, agora ele não deu nenhuma mensagem de erro e tá vendo que sumiu aqui, ó. Vou clicar aqui em gerar Gerber, né? Arquivo Gerber. Vou clicar nele. Ele gerou esse arquivo aqui, ó. Vou mostrar para vocês na minha pasta. Aqui é a pasta Downloads, ó. Eu tenho 2 listas de materiais. Essa primeira aqui é aquela que tinha dado problema. Ou melhor, essa de cima aqui era a lista que não tinha
componentes do fabricante lá parceiro na China. Essa segunda é a lista já com os componentes mudados para ter no fabricante lá da China. E aqui o arquivo Gerber, ó, que eu posso mandar para um fabricante de PCBs aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. É o arquivo gerado pelo EasyEDA. Eu não preciso mandar fabricar no parceiro do EasyEDA. Então eu posso usar esse arquivo aqui para mandar para qualquer fabricante. Eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, que é a panelização, antes de eu cotar essa plaquinha com o fabricante parceiro. A gente vem aqui, ó, em ferramentas e vem aqui em panelize, ou panelize, né, que está em inglês. Vou clicar nela e vou vir aqui, ó, aqui está no panelize. Eu vou vir aqui em vcut. Do jeito que está aqui, ele vai fazer uma coluna e uma linha. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 linhas e 5 colunas. Criar borda, vou deixar aqui não. E vou clicar em aplicar. Olha o que ele fez, ó. Ele montou para mim uma matriz de 5 linhas com 5 colunas que eu posso mandar para o fabricante dizendo que eu quero que ele faça o processo de fabricação dele com 5 placas por linha e 5 placas por coluna. Isso, se eu souber o tamanho direitinho lá da placa que ele vai usar, a máquina que ele usa, tudo certinho, para mandar corretamente quando ele for fabricar. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, que não vou mandar simular dessa forma. Eu vou deixar para o fabricante fazer a panelização lá para a máquina dele, o que é mais adequado para a máquina dele, tá bom? Então nós vamos vir aqui, eu já tenho o arquivo Gerber gerado, eu posso vir aqui, entrar no parceiro e usar o arquivo Gerber, mas eu posso vir aqui também direto, ó, e fabricação, arquivo Gerber, verificar DRC sim. Ao invés de eu gerar o Gerber, eu venho aqui, One Click Order PCB SMT. Ele falou que os dados da ordem foram gerados, clique em OK. Aí vai abrir essa tela aqui, que ele já traz automaticamente o arquivo Gerber, mostrando para mim como que fica a plaquinha no lado dos componentes e como fica a plaquinha no lado da solda. Tá? Aqui, padrão deles de PCB, e eu tenho outras aqui que eu posso ir escolhendo aqui outras funções que ele tem. Inclusive, eles têm lá uma impressora 3D, que é para metais, que eles trabalham com isso também. Vamos vir aqui no Standard, tá? Como eu mudei aqui, ó, vejam que ele sumiu o arquivo Gerber. Eu vou selecionar de novo aqui, ó. Vejam que ele deu um erro aqui, não sei se vocês notaram, ó, vou colocar de novo. Ele está dando um erro aqui, ó, que o arquivo tem caracteres especiais. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou fechar aqui embaixo, vou vir aqui e vou trocar o nome aqui. Ó. Vou tirar essa parte que não posso ter nenhum espaço aqui. Ó. Vou apagar aqui. Vejam que ele ficou sem nenhum espaço e vou voltar. Cadê? Vou voltar aqui e vou adicionar novamente. Foi bom que isso aconteceu para vocês verem que se der um erro desse com vocês, vocês sabem que são os espaços que ele não está aceitando, né? Vejam que ele está processando o arquivo e novamente apareceu. Por que tinha sumido? Porque eu cliquei aqui para mostrar para vocês outras coisas, tá? Aqui é a base do material, se é alumínio, aqui é como é que eu falo? É um cobre mais espesso para temperaturas e correntes mais elevadas. Tem várias opções aqui. Vamos deixar esse FR4, que é o padrão que nós estamos acostumados a trabalhar. Tá?
Layers 1 ou 2, o nosso são 2 layers, né? O top e o bottom. As dimensões ele já traz direto. Quantidade de PCB 5. Esse é o valor que ele está gerando o preço aqui, ó. Aqui é como vai ser feita a distribuição das plaquinhas na hora da fabricação. Então eu não vou mexer, vou deixar aqui. A cor da PCB eu posso mudar, eu quero purple, por exemplo. Não muda nada o preço, ó. A minha plaquinha vem dessa cor. Eu quero vermelha, eu quero amarela. Então você pode customizar a sua plaquinha aqui, azul, ó. Então você escolhe da cor que você quer. Até a cor preta também, ó, fica bem bonitona essa. Se tem silkscreen, no caso aqui é white, que é branca. E o acabamento da superfície que eles colocam lá, uma proteção nas trilhas, para não ter contato, para proteger também. Aqui são outras opções de especificações, tá? Das placas, quando é multicamada e tudo mais, você pode estar olhando aqui e traduzindo cada uma dessas opções. Aqui é banho de ouro lá nos terminais. Então você tem várias opções para escolher. Eu vou vir aqui e vou salvar no carrinho, ó, Save to Card. Eu tenho aqui então o preço que ficou a minha placa, $4 é o preço para 5 plaquinhas. Se eu aumentar aqui para 10 placas, subiu para $5. 15 placas, R$4,40. 20 placas, R$4,60. 30 placas, R$4,80. Então, aqui eu vejo quanto que fica aqui o preço, dependendo da quantidade que eu vou escolher. Eu vou agora aqui mostrar como que nós podemos comprar a placa, os componentes já montados na placa, tudo junto. Então, vamos refazer o processo. Ele já coloca o arquivo Gerber para nós. Vamos manter os padrões todos aqui, que ele já oferece. Vou descer aqui. E nessa parte aqui, ó, PCB Assembly, eu venho e confirmo a colocação das partes. Yes. Clicar em Confirme. Ele vai fazer só a colocação na parte de cima da plaquinha, no top. Nessa parte aqui que ele vai colocar, ó. Se eu quiser que coloque no bottom, eu tenho que pagar um preço a mais, ó. A quantidade é 5, ele vai montar na parte de cima, ó. O tipo de PCB é econômico, porque eles estão fazendo oferta especial de preço. Vou vir aqui em Next. Eu tenho que colocar a lista de materiais aqui, ó. Então eu vou vir e vou carregar. Eu já modifiquei aqui minha lista de materiais para não ficar com aqueles espaços em brancos como estão aqui, ó. Só tá BOM, underline, sensor linha. Ele carrega aqui, eu venho em Process, BOM e a montagem. Ele está fazendo a verificação aqui da lista de materiais, porque se tivesse faltando algum material aqui, ele não iria colocar. Vou clicar aqui em Next. Aqui ele está mostrando, ó, a colocação dos componentes na plaquinha, no top. Vejam que ele colocou aqui o sensor, os resistores, True Hole, os resistores SMD e aqui o conector. Clico aqui em Next. Ele já vai dar para mim o preço, ó. Oferta especial, $2. PCB, ele vai demorar 2 a 3 dias para fazer. Eu tenho que, ó, o preço que ele colocou vai ser $26,55. Eu vou selecionar aqui, ó, uma descrição da produção, ó, Research, Education. Posso colocar aqui outros, né, ó, Medical Equipamentos. Então vou colocar isso aqui, ó, Research, que é de pesquisa, e vou colocar, por exemplo, Toy aqui, ó, que é um brinquedo, por exemplo. Save to Car. Estou salvando para o carrinho.
ele já mostra para mim, ó, aqui, se eu comprar as 30 plaquinhas separadas, sem nenhum componente, está dando $4,80. Se eu comprar aqui as 5 plaquinhas já montadas, está dando $31,35. Eu vou eliminar esse item aqui, vou apagar, delete, ficou só as 5 plaquinhas montadas já, para mim, $26,55. Aqui ele não está calculando o frete, nós vimos que precisa de mais $10 de frete. Deixa eu vir aqui, Security Checkout. Aqui aparece alguém perguntando se eu quero alguma ajuda. Aqui ele vai pedir o endereço, todos os dados para estar mandando, tá? Eu não vou dar a sequência aqui, porque eu não vou fazer essa compra, mas é só você continuar aqui que ele vai estar calculando o preço do frete. Nós vimos que daria $10 se eu comprasse só os materiais. Então, vamos relembrar, ficariam $20 só os materiais, com o frete, ficariam em torno aí de $14 só as plaquinhas, e está saindo em torno de uns $35 as plaquinhas prontas com o frete. Mas teria que estar fazendo aqui, nós vimos que o frete é em torno de $10 aí na parte dos componentes. Então deve ser mais ou menos a mesma coisa aí para as 5 plaquinhas montadas, que é um valor de frete aí mínimo que eles cobram. Tá bom? Lembrando que nós temos também, quando chega ao Brasil, que passar pela Receita Federal em Curitiba. Se houver alguma taxa, eles podem taxar essa compra, e aí você tem que pagar uma taxa pela Receita Federal. Se não pagar nenhuma taxa, se passar sem taxação, você paga um frete interno aqui no Brasil. Esses dias eu comprei uma maleta grande, eu paguei em torno de R$15 de frete de uma maleta bem grande, bem pesada. Então acredito que o frete aqui no Brasil sairia bem barato, aí, acho que em torno de R$10, pagaria para vir até o seu local, o seu endereço. Tudo bem? Eu acredito que nós passamos em todos os itens, desde lá o módulo 1 até o módulo 4. Caso vocês estejam com alguma dúvida, deixem aí no fórum, que eu, o professor Gustavo, o professor João Wagner e o professor Marcelo estaremos respondendo para vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.